Salve galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Não faço ideia do horário que vocês estão assistindo esse vídeo. Aqui é de madrugada. Mais uma vez, meu nome é Felipe, muito bem-vindos aqui ao canal. E hoje eu vou começar o resumo do capítulo 6 da Era das Revoluções do Hobsbawm. Capítulo 6 que fala, Era das Revoluções, fala sobre as revoluções. As revoluções que ocorreram na França pós a primeira Revolução Francesa. Teve mais de uma e a gente vai saber disso aqui agora. Para você que caiu aqui de paraquedas, meu amigo, eu tenho um resumo aqui na frente no PC. Eu vou ler o resumo, fazer algumas observações. Resumo das partes 1 e 2 do capítulo 6. Tem uma playlist aqui no canal com os demais capítulos, se você estiver interessado. Pretendo fazer resumo de outras obras, outros textos, né? A coleção do Hobsbawm, por enquanto, está sendo a priori. E também tem playlist com questões de concurso. Na data que eu estou gravando esse vídeo, eu estou terminando a Seduc Rio de Janeiro de 2015, né? A parte de história, que é a minha área de formação. Então, galera, sem mais delongas, deixa eu começar aqui o capítulo 6, a parte 1. No período pós-1815, os governos eles não tinham muita facilidade em controlar os acontecimentos históricos que foram rolando. Eles tinham como prioridade evitar uma outra Revolução Francesa, uma revolta europeia similar à Revolução Francesa, né? Acabou sendo o principal objetivo das nações após derrotarem a primeira revolução. Os caras eles tinham como prioridade evitar uma segunda Revolução Francesa. Até mesmo os britânicos, apesar de eles não apoiarem os absolutismos reacionários na Europa, eles temiam a expansão do movimento francês. Durante esse tempo, pós 1815, o espírito revolucionário estava muito presente na Europa, ele estava se propagando muito, e como eu coloquei até aqui no resumo, por contágio, as ideias da Revolução Francesa estavam se expandindo, e todo mundo acolhendo essas ideias. Entre 1815 e 1848, ocorreram três principais ondas revolucionárias no mundo ocidental. A primeira foi de 1820 até 1824, se concentrou principalmente no Mediterrâneo, com insurreições da Espanha, Nápoles e da Grécia. As revoltas elas foram reprimidas, exceto a grega, que acabou reavivando a luta por independência na América Latina. Olha só que interessante, cara. A parada rolou lá na Grécia e acabou reavivando o espírito revolucionário na América Latina. O Simón Bolívar, San Martín e O'Higgins, eles lideraram a independência de diferentes regiões da América Espanhola. A segunda onda foi de 1829 até 1834 e impactou toda a Europa e também parte da América do Norte. A queda dos Bourbon na França acabou estimulando revoluções em outros lugares. A Bélgica ganhou a independência da Holanda, parte da Itália e da Alemanha ficaram também agitadas, e a Suíça testemunhou o liberalismo, o que foi um grande passo. Até mesmo a Grã-Bretanha acabou vendo agitações com a emancipação católica em 1829 e as reformas em 1832. A terceira onda ela foi a maior onda revolucionária e ocorreu realmente em toda a Europa, em 1848. Incluindo a França, a Alemanha, a Itália, a Áustria e também a Rússia. Essas revoluções elas foram inspiradas pela Revolução Francesa, Revolução de Fevereiro na França,
e foram em grande parte suprimidas pelas potências europeias, galera. Prosseguindo, esse período ele foi marcado por uma espécie de sincronia de eventos políticos na Grã-Bretanha e no continente europeu. A Revolução de Julho de 1830, que rolou na França, influenciou o ato da Reforma de 1832 na Grã-Bretanha. Ou seja, realmente essa sincronia dos eventos políticos acabou um influenciando o outro em parte da Europa, né? Destaquei aqui a Revolução de 1830 na França, acabou influenciando a Grã-Bretanha, e olha que eram duas grandes potências na época. A onda revolucionária de 1830 foi um evento mais impactante do que a de 1820, né, que marcou a vitória definitiva do poder burguês sobre os aristocratas, né, a aristocracia da Europa Ocidental. Nada mais, nada menos, galera, que nos 50 anos seguintes, meio século, a grande burguesia, que era composta por banqueiros, industriais do grande escalão e altos funcionários civis, governou, aceito pela aristocracia, né, que acabou cedendo espaço à decisão das políticas predominantemente burgueses, né? A burguesia venceu a aristocracia francesa. Eles governaram cerca dos próximos 50 anos. O sistema político na Grã-Bretanha, na França e também na Bélgica, eles eram fundamentados nas instituições liberais, né? Os Estados Unidos, através da democracia jacksoniana, eles derrotaram os oligarcas antidemocráticos e assim permitiu uma democracia política mais ampla. Ou seja, vocês podem ver que mais uma vez, tudo corrobora com o que eu falei antes, né? A sincronia de eventos políticos acaba um influenciando o outro, né? Todas essas revoluções têm uma pontinha de influência de uma na outra que acabou gerando em todos os acontecimentos que ocorreram ao mesmo tempo. O ano de 1830 ele foi crucial em várias mudanças sociais e econômicas, se destacando principalmente na história da industrialização, urbanização, migrações sociais e também geográficas, né? Artes e ideologia. A Europa Ocidental marcou o início de décadas de crise que culminaram na derrota das revoluções de 1848 e o subsequente salto econômico após 1851. O ciclo econômico, né, mais uma vez foi cumprido. Onda de revolução que acabou sendo vital em vários aspectos da sociedade como um todo, né, como tecnologia, mudanças sociais e econômicas, industrialização, urbanização, migração social, migração geográfica, até mesmo as artes e a ideologia. Acabou dando revolução, crise, economia lá embaixo. Depois, salto econômico um tempo depois. Normalmente é o ciclo econômico, ciclo de crise econômica que ocorre após toda a revolução. A terceira grande onda revolucionária, né, em 1848, resultou da crise, né? A revolução ela eclodiu quase simultaneamente e teve êxito temporário na França, na Itália, nos Estados Alemães, né, parte do Império dos Habsburgos, e também na Suíça. Ela também afetou a Espanha, a Dinamarca, Romênia, Irlanda, Grécia e, por incrível que pareça, também afetou a até então inabalável Grã-Bretanha. Foi um grande conflito generalizado, né, que encerrou a era que foi abordada no livro Na Era das Revoluções. Foi uma revolta quase que global,
semelhante ao sonhado levante mundial dos insurretos, representando uma primavera dos povos, né? Seria a primavera dos povos em toda a Europa, né? Contrastando com o levante nacional, né, de 1789 na França. Então, essa última onda revolucionária, ela marca o fim do recorte histórico que é abordado na área das revoluções. Foi uma revolta quase que global. Separei aqui um resuminho das revoluções de 1830 e 1848 com principais acontecimentos para poder ajudar na fixação do conteúdo. A Revolução de 1830 foi a Revolução de Julho na França, que derrubou os Bourbons, estabeleceu uma monarquia constitucional. As revoluções na Bélgica e na Polônia levaram à independência dos dois países. As revoluções na Itália e na Alemanha levaram a reformas, mas não à independência. Fortes reformas, tanto na Itália quanto na Alemanha, mas ainda não à independência, né? Já na Revolução de 1848, a Primavera dos Povos viu revoluções em toda a Europa, incluindo França, Alemanha, Itália, Áustria e também na Rússia. As revoluções na França, na Alemanha e na Itália levaram a reformas, mas também não à independência. E as revoluções na Áustria e na Rússia foram suprimidas. Assim a gente encerra a parte 1 do capítulo 6. Né? Na parte 2, eu separei aqui uns pontos interessantes. Né? No período pós-napoleônico, as revoluções de 1815 até 1848 foram diferentes das revoluções do final do século XVIII. Elas foram intencionais e planejadas. A Revolução Francesa anterior, ela havia estabelecido modelos de sublevação política, né? Rebelião ou levante político, que foram adotados pelos rebeldes em várias partes do mundo, né? Essas revoluções elas não foram só resultado de agitadores descontentes, uma galera que estava descontente, né? Mas sim uma resposta à inadequação dos sistemas políticos na Europa, né? Após o domínio napoleônico. As mudanças sociais rápidas e os descontentamentos econômicos e sociais contribuíram para as erupções revolucionárias, né? A galera estava realmente muito insatisfeita com os sistemas políticos e planejaram revoluções. Foi uma coisa diferente das revoluções que rolaram anteriormente, que foi naquele fogo, naquela coisa do basta. Não, a coisa foi planejada, não foi só insatisfação de uns líderes revolucionários que juntaram uma galera e vamos tocar o puteiro. Não foi bem assim. Os modelos políticos estabelecidos pela Revolução de 1789, eles foram essenciais para o descontentamento e transformá-lo em revolução. 3 tendências principais de oposição já surgiram após 1815, né? O liberalismo moderado, o democrata radical e o socialista, né? Foram as 3 tendências de oposição. Esses modelos eles eram influenciados pela experiência francesa, né? Entre 1789 e 1797. O liberal moderado ele representava a classe média alta e também a aristocracia liberal. Ele buscava uma monarquia constitucional semelhante à britânica. O democrata radical ele já representava a classe média baixa e os novos industriais, intelectuais e parte da pequena nobreza que estava descontente, né? Visavam uma república democrática com elementos de bem-estar social para essas classes, né? E o modelo socialista representava os trabalhadores pobres, né? As classes operárias, industriais, eram inspirados por elementos do jacobinismo e pela tradição comunista.
eram as tendências revolucionárias, cada uma delas defendidas por uma classe social ou membros, né? Determinados membros de classes sociais. Essas tendências de oposição, elas tinham raízes internacionais e refletia a interconexão política entre países europeus. Os governos absolutistas, eles viam esses movimentos como uma espécie de ameaça à estabilidade e à ordem, que era uma coisa que os governos absolutistas gostavam muito, né? Estabilidade e a ordem, embora fossem diferentes na sua capacidade de incitar as massas. Eram movimentos divididos, cada movimento representava uma classe social. Consequentemente, né, eles não tinham tanta força para mobilizar a massa como um todo ao ponto de estremecer ou derrubar o sistema, né, o governo. A desintegração da Frente Unida, que se opôs, né, às monarquias absolutas e também à Igreja e à aristocracia, marcou a história, né, do período de 1815 a 1848. Ou seja, esse período ele foi marcado por essas 3 ondas revolucionárias que eu comentei aqui com vocês, né? A primeira onda entre 1815 e 1848, a segunda onda 1829 a 1834 e a terceira onda, né, que foi a maior de todas, em 1848. E assim, galera, a gente encerra o resumo da parte 1 e 2 do capítulo 6 da Era das Revoluções, né? Deu pra gente entender um pouquinho, é um resumo, então, ou seja, o conhecimento completo vai estar no livro, né? A ideia é passar para vocês uma ideia base, sem tirar informação necessária do conteúdo do livro, para a galera que tem pouco tempo para estudar. A gente conseguiu ver aqui um pouquinho sobre as 3 ondas revolucionárias, sobre os sistemas de oposição, e no próximo vídeo, parte 3 e 4, deixa eu conferir aqui, até me perdi um pouquinho, tá tudo separado aqui já. Parte 3, só parte 3? Isso, parte 3 do capítulo 6. Tá curtindo o conteúdo, cara? Se inscreve no canal, ativa o sininho, não custa nada, você vai receber futuras notificações. Aqui eu tô fazendo um resumo agora das revoluções, mas pretendo fazer de toda a coleção do Hobsbawm e de outros textos importantes que caem em editais de concurso de história. E também tem as questões resolvidas dos concursos anteriores, na parte de história também, nas playlists, é a madrugada, é o sono, nas playlists aqui do canal, beleza? Vou ficando por aqui, galera, valeu, falou, até a próxima!